Honrados paulistanos, o amor que eu consagro ao Brasil em geral e à vossa província em particular, por ser aquela que perante a mim o mundo inteiro fez conhecer primeiro que todos o sistema maquiavélico, desorganizador e faccioso das cortes de Lisboa, quando eu mais que contente estava junto de vós, chegam notícias que de Lisboa os traidores da nação, os infames deputados, pretendem fazer atacar ao Brasil e tirar-lhe do seu seio o seu defensor. Agora, paulistanos, só vos resta conservar desunião entre vós, não só por esse ser o dever de todos os bons brasileiros, mas também porque a nossa pátria está ameaçada de sofrer uma guerra. A defesa do Brasil deve ser independência ou morte. No dia 14 de agosto de 1822, Dom Pedro I e comitiva partiram da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, com destino a São Paulo, viajando por 12 dias no lombo de mulas e cavalos. O objetivo da viagem era abrandar os ânimos sobressaltados pela agitação política envolvendo a corte portuguesa em Lisboa e insurgentes na capital paulista. No dia 15 de agosto, após passar a noite anterior na residência da família real em Santa Cruz, a comitiva pernoitou na fazenda Olaria, nos arredores da cidade de São João Marcos. Bom, pensar na importância política de São João Marcos no século XIX é pensar também na própria história da formação do Brasil Império. Lembrando que a bandeira do Império traz como um dos seus significantes um ramo de café. E nesse processo, São João Marcos assumiu a posição de pioneiro na produção de café no Brasil Imperial, particularmente no Vale do Paraíba. Então a produção cafeeira, que vai despontar no Vale do Paraíba na primeira metade do século XIX, para ser mais específico, a partir de 1830, tem em São João Marcos um locus de importância muito significativa por conta dessa presença pioneira na produção cafeeira. E não por acaso a viagem do Pedro I passa por essa região, tem como segunda parada a região de São João Marcos. Os historiadores apontam que essa escolha não é uma escolha geográfica simplesmente, mas uma escolha política de quem seria o imperador constitucional do Brasil. No dia seguinte, 16 de agosto, Dom Pedro e sua comitiva chegaram a Bananal, já no estado de São Paulo. Dom Pedro I chega a São João Marcos no dia 15 de agosto e vai se hospedar na fazenda da Olaria, de Hilário Gomes Nogueira, um importante fazendeiro local. Em São João Marcos vai acontecer uma situação que vai se repetir ao longo da viagem, que é a adesão de moradores da elite local que vão formar a guarda de honra da comitiva. Entre eles, Cassiano e Luiz Ramos, filhos de Hilário, e também Floriano Sarrios e Joaquim José de Souza Breves. O Breves, inclusive, Breves nessa época tinha em torno de 17 anos, ele vai se tornar ao longo do tempo um dos mais importantes produtores de café do Brasil, com várias fazendas em Mangaratiba, e também um dos maiores traficantes de escravos do Brasil. E essa guarda de honra vai acompanhar Dom Pedro até o Grito do Ipiranga e vai voltar, vai passar por São João Marcos na volta, e essa vai ser uma situação que vai se repetir ao longo de toda a viagem da independência. Após ter dormido no dia 16 em São Miguel de Areias, a comitiva avança até chegar à noite no porto de Santo Antônio da Cachoeira, atual Cachoeira Paulista, no dia 17 de agosto. Na noite do dia 18,
chegavam a Guaratinguetá. Um detalhe que vai chamar a atenção com relação ao caminho da independência feito por Dom Pedro é a sua passagem, por Aparecida do Norte. Lembrar que Aparecida do Norte pertencia a Guaratinguetá, E nessa passagem ele vai parar na igreja, rezar, orar, pedir, que tudo que ele estava pensando em fazer em São Paulo se realizasse. Entre os dias 19 e 21 de agosto, passa por Pindamonhangaba, São Francisco das Chagas de Taubaté, hoje Taubaté, e chega à vila de Nossa Senhora da Conceição do Rio Paraíba de Jacareí. Depois de sair de São João Marcos, Dom Pedro e sua comitiva entram em São Paulo. E nas vilas paulistas ele vai ser sempre recebido com muitas honrarias, com muitos festejos. Essas vilas faziam parte do que se convencionou chamar de Caminho Novo da Piedade. Eram vilas que formariam cidades importantes como Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba e principalmente Taubaté. Essa vila mais antiga do Vale do Paraíba e onde ele foi recebido com muitas cerimônias, com muitas honrarias. Essa passagem dele por essas vilas vai ser fundamental para ele conseguir o apoio político que ele pretendia na viagem e que depois vai ser muito importante após o gesto da proclamação da independência. Após passar pela vila de São José do Paraíba, hoje São José dos Campos, a comitiva chegou em 23 de agosto na Vila de Santana de Mogi das Cruzes. Nessa localidade, Dom Pedro I negou-se a receber emissários do governo dissolvido e da Câmara Paulista. O motivo principal da viagem de Dom Pedro a São Paulo foi apaziguar a crise política gerada pela deposição de Martim Francisco, irmão de José Bonifácio, do governo de São Paulo por um grupo de revoltosos. Então, à medida que Dom Pedro ia avançando por São Paulo, ele foi percebendo que ele tinha ganho político para poder apaziguar a crise política, depor os revoltosos. E aí chega um momento em Mogi das Cruzes, quando há uma tentativa de aproximação desses revoltosos, e Dom Pedro ele expulsa todos eles de São Paulo, mas após o processo de independência, ele vai voltar a ter um encontro com eles, vai dar cargos políticos para eles, para não radicalizar demais o momento político que se vivia naquela época. Finalmente, após 634 quilômetros percorridos em cerca de 12 dias, a comitiva chega em 24 de agosto a Penha de França, último posto de descanso antes de entrar em São Paulo. Na manhã de 25, participa de missa na capela de Nossa Senhora da Penha. Logo após, segue para a capital. Então, em 25 de agosto de 1822, o príncipe regente chega a São Paulo e vai passar um ritual, o famoso beijamão, que era uma prática medieval em que os Orleans e Braganças vão fazer ressurgir políticos, militares, elite, vai receber Dom Pedro e passa por esse ritual. Também nesse mesmo momento é que vai surgir um dos maiores casos de amor da história do Brasil. Dom Pedro I conhece Domitila. Posteriormente vai ser mais conhecida como a Marquesa de Santos. Domitila, que havia se separado do seu primeiro marido, conhece Dom Pedro. Para muitos ela não se apaixona, para outros sim, mas o que se sabe ao certo é que ela vai ser um grande amor do príncipe regente, que depois se torna Dom Pedro I, imperador do Brasil. Todo o processo de independência das colônias na América encontra-se conectado a contexto marcado por profunda crise no sistema colonial da época. Uma crise derivada do próprio funcionamento do sistema. No Brasil, não se deu de outra forma. O processo de independência do Brasil ele foi gerado pela crise do sistema colonial que ocorre na segunda metade do século XVIII
influenciado principalmente pela corrente filosófica do iluminismo, que vai gerar, por exemplo, movimentos como a independência das colônias dos Estados Unidos da América e também a Revolução Francesa, e vai respingar aqui no Brasil em movimentos como a Inconfidência Mineira e no continente sul-americano com a independência das colônias espanholas. Então, 1822 é um ano-chave em que várias correntes políticas estão ali se digladiando ali pelo poder, algumas mais radicais, outras mais conservadoras, mas tendo como causa a crise do sistema colonial. O sistema colonial alimentava a contradição de não ser possível explorar a colônia sem desenvolvê-la, fomentando a formação de núcleos urbanos e camadas sociais e estimulando a consolidação de interesses e expectativas de uma elite emergente. E quanto mais o sistema funciona, mais o fosso de antagonismos aprofunda, desencadeando tensões e disputas. Então, pensar o antagonismo entre metrópole e colônia, né, é pensar numa colônia que a partir de 1808 abriga a sede do Império Português, né, e essa colônia vai ganhando cada vez mais autonomia institucional, jurídica, política, ao passo que no final da década de 10, né, em 1820, se desenvolve um sentimento em Portugal, já alimentado durante alguns anos, de abandono, de orfandade por parte dos súditos portugueses, enquanto o Rio de Janeiro em particular, mas o Brasil, mas o Rio de Janeiro em particular, assume, né, um novo papel dentro do Império Português, um papel institucional muito importante, né, que gera uma rivalidade cada vez mais acirrada entre os portugueses do Antigo Reino e os portugueses do Brasil. E essa rivalidade vai se materializar de maneira mais contundente, né, nos movimentos que ocorrem em agosto de 1820 na cidade do Porto. Né, e esses movimentos, de certa forma, estão na raiz, na origem, no próprio processo de independência do Brasil, a partir da formação das cortes portuguesas, a partir do início dos anos de 1821. Né? E essas cortes, elas assumirão um papel bastante significativo no próprio sentimento de formação nacional no Brasil, na própria ruptura que vai se materializar de fato em setembro de 1822. No Rio de Janeiro em particular e no Centro-Sul, a crise aberta com a Revolução do Porto e com a formação das cortes constitucionais em Portugal, ela vem no sentido de afirmar a autonomia conquistada desde 1808. Então as elites, particularmente as elites do Centro-Sul, as elites do Rio de Janeiro, as elites em torno do Caminho Novo e do Vale do Paraíba, estabelecidas na corte do Rio de Janeiro, elas vão articular um amplo movimento de defesa das autonomias e vão encontrar no próprio Pedro I um garantidor dessas autonomias e dos monopólios coloniais, particularmente da escravidão. Né? Então Dom Pedro I ele ascende como imperador do Brasil também por conta e sobretudo do apoio dessas elites em torno da manutenção da escravidão, do monopólio da terra e de um Brasil que se tornava independente com o compromisso de reiterar características muito profundas do período colonial. A crise provocada pelas tensões e disputas decorrentes da própria lógica das relações econômicas e políticas do sistema colonial se agrava ainda mais quando é desencadeado o processo de mecanização da indústria, a Revolução Industrial. A partir deste momento, todo o sistema colonial entra em xeque, uma vez que o capitalismo industrial não se acomoda nem com as barreiras do regime exclusivo colonial, nem com o regime escravista de trabalho. É preciso pensar também a independência do Brasil dentro da crise do antigo sistema colonial. E aí, pensando na dimensão dessa crise, a gente pode falar de uma dimensão política, né? Essa dimensão política está relacionada com o ideário liberal, que ganha o mundo ocidental no século XVIII, mas de maneira mais contundente na segunda metade do século e no século XIX, e a dimensão econômica. E no caso particularmente do Brasil, essa dimensão econômica ela se relaciona com a erosão do Pacto Colonial. Um Pacto Colonial que já era relativamente frágil em relação ao comércio negreiro, é um comércio que se desenvolve de maneira bilateral entre a África e o Brasil desde o século XVII, né? Mas que tinha o seu lugar e que garantia, de certa forma, a fortuna do reino português. E a erosão desse pacto colonial no século XIX, no início do século XIX,
coloca na dimensão do Brasil a hegemonia do capital britânico, né? Uma hegemonia que vai se estabelecer no século XIX, que vai se desenvolver no século XIX e vai, na verdade, se fazer presente no Brasil ao longo de todo o 800, particularmente na primeira metade do século. A mudança do contexto externo e inquietações políticas e econômicas internas confeririam à burguesia nascente no Brasil o protagonismo no processo, financiando e apoiando a independência. A ruptura assim se explicava. O Estado absolutista português deixava de ser a alavanca para o desenvolvimento da colônia para se tornar um indesejável entrave à afirmação dos interesses das elites econômicas brasileiras. No dia 5 de setembro, Dom Pedro e sua comitiva se dirigem a Santos, no litoral paulista. No dia 5 de setembro, Dom Pedro e sua comitiva, sua guarda de honra, sai de São Paulo e vai para Santos com o objetivo de observar o sistema de fortificações da cidade, mas principalmente de visitar a família Andrada, para dar apoio principalmente a Martim Francisco, governador deposto de São Paulo, e a José Bonifácio, seu principal aliado político. Os dois irmãos estavam na corte do Rio de Janeiro, mas Dom Pedro achou importante fazer essa visita à família para granjear o apoio político necessário para eles naquele momento de crise política. 2 dias depois, ele vai voltando de Santos para São Paulo, que ele vai receber notícias de Portugal anunciando a expulsão de José Bonifácio do Brasil e várias outras medidas restritivas, e aí ele decide fazer o gesto simbólico da proclamação da independência. Dom Pedro I e comitiva regressam de Santos para São Paulo no dia 7 de setembro. Às margens do Ipiranga, Dom Pedro recebe de emissário do Correio Real algumas correspondências relatando o agravamento da crise. Entre as cartas, 2 eram de Lisboa, de seu pai Dom João VI, e a outra com instrução das cortes em Lisboa, exigindo o regresso imediato do príncipe e a prisão e processo de José Bonifácio. A viagem, que começa no dia 14 de agosto e termina no dia 14 de setembro, um mês depois, foi de muito êxito para Dom Pedro. Começou com o objetivo de apaziguar uma crise política e também buscar apoio na província de São Paulo. E, ao chegar em São Paulo, já perto de voltar, ele recebe as correspondências de Lisboa, que praticamente anularam tudo que ele havia feito como príncipe regente, obrigando ele a voltar para Portugal. E aí ele dá o famoso grito do Ipiranga, volta festejado, já como imperador, com 24 anos incompletos, e agora com a missão de deixar o Brasil, tornar o Brasil um país unificado, ao contrário do que aconteceu com as colônias espanholas da América do Sul. E São João Marcos tem um papel protagonista nesse momento tão importante da história do Brasil, tanto na viagem de ida quanto na viagem de volta de Dom Pedro e sua comitiva. E o Brasil se tornou um país independente. Mas para quem foi interessante essa independência? Com certeza, a elite brasileira da época vai ficar sorrindo, e muito. Mas o processo de independência todo ainda não estava completo. Algumas províncias ainda estavam insatisfeitas. A Bahia, somente no ano seguinte, em 1823, vai reconhecer essa independência. Portugal só reconhece em 1824. Os Estados Unidos foram os primeiros no exterior a reconhecer. O Brasil vai se transformar, mas o poder ainda vai continuar na mão da família Orleans e Bragança, em Portugal e no Brasil, tanto com o primeiro imperador, quanto no período regencial, e depois com o segundo imperador, Dom Pedro II, aí o segundo reinado. A transformação do Brasil, ela vai ser pelo ponto de vista da elite. O escravagismo vai continuar e o povo na mesma condição anterior. Bom, um dado conhecido, mas pouco estudado, é a relação do Vale do Paraíba com o processo de independência
do Brasil, né? Particularmente com a participação das elites do Vale do Paraíba com o processo de independência do Brasil. É bastante sintomático que a guarda de honra do imperador fosse formada por boa parte dessa elite que se constituía no Vale do Café, que se formava nesse momento também. Havia nessa perspectiva um compromisso do futuro imperador do Brasil com a manutenção da escravidão e a manutenção de alguns monopólios coloniais, como o monopólio da terra, o monopólio das pessoas, né, a partir da escravidão, nesse processo de formação de um país monárquico e constitucional.